Boa tarde, pessoal. Como estão todos? Espero que bem com a graça de Deus. Quero falar para você que nós vamos trabalhar nessas 5 semanas sobre algo bastante interessante que eu quero passar para você. Nós vamos denominar essas 5 semanas, 5 segundas-feiras, que vai até dia 20 de dezembro, sobre 5 semanas em Roma com Paulo. Nome que eu criei. 5 semanas em Roma com Paulo. Paulo escreveu para os romanos, é uma das cartas mais importantes para o Ocidente, ou para a igreja nascente do Ocidente naquele momento. E essa carta, ela fala muitas coisas com a gente. Muitas coisas ela fala com a gente. E eu quero passar para você, nessas 5 segundas-feiras, nessas 5 semanas. Novembro e dezembro não vamos fazer minissérie. Eu estou reformulando toda a página para o ano que vem. Talvez fazê-la mais profissional, nunca deixando de ser espiritual, mas dando uma melhorada, uma aperfeiçoada, uma aprofundada nisso. Então, novembro e dezembro vamos só ficar só às segundas-feiras. E essas 5 semanas vamos fazer essas 5 semanas em Roma com Paulo. 5 capítulos diferenciados que têm um contexto diferenciado para cada um de nós na vida de hoje. E eu quero começar essa primeira segunda-feira dessas 5 semanas falar sobre algumas porções, algumas coisas que estão inseridas, explicadas no capítulo 4 de Romanos. Nós vamos ler o capítulo todo, ok? Mas eu vou me ater somente a alguns versículos que diz respeito diretamente a nós, ok? O tema dessa segunda-feira seria justificação pela fé, promessas cumpridas e a questão da justiça. Paulo, nesse capítulo 4, ele fala muito sobre justiça, atribuição de justiça. E para nós, que somos descendentes da lei, da Pax Romana, da Lex Romana, o que é para nós justiça? Quando você fala justiça, está falando possivelmente de lei. A lei vai gerar uma justiça ou injustiça, né? É de praxe, né? Mas quando você fala de justiça, vai falar de lei. Mas nesse contexto aqui, a justiça não é lei. Porque nós temos que ler esse capítulo 4 e outros capítulos procurando entender o que é a justiça pela visão judaica. Nós vamos falar sobre isso. Então, o tema de hoje, dessa reflexão de hoje, seria justificação pela fé, não é pela lei, as promessas de Deus cumpridas em nós, e entre essa justificativa e estas promessas cumpridas, nós temos aqui no meio a justiça de Deus. A justiça de Deus para nós e o nosso senso de justiça para Deus, para que haja nisso uma junção e um entendimento das coisas de Deus na nossa vida. Ok? Nós vamos ler aqui alguns versículos para falar sobre justiça. Nós vamos trabalhar através do original hebraico chamado tzedaká. Tzedaká é justiça no hebraico. E essa justiça não é lei. Essa justiça, que vamos tratar neste capítulo 4 especificamente, essa justiça, essa tzedaká, é um modo, isso é lindo, viu? Para ser lido e praticado. Tzedaká, justiça para Deus, é o modo como nós agradamos Deus em fazer coisas. Nós agradamos Deus? Sim, claro. E essa justiça devolvida de Deus para nós é como Deus se agrada com o que nós fazemos para Ele e por Ele, para a humanidade. Vejam, meus queridos, que essa justiça aqui não é de mim para mim mesmo. Tá? A justiça de Deus, essa tzedaká de Deus, esse agradar de Deus, este doar de Deus, não é para mim, é para os outros. Você quer fazer justiça para Deus? Você quer ser agraciado por Deus? Dê. Doa. Compartilha. Divida.
Exatamente isso. Qual é a máxima do judaísmo e deveria de ser do judaísmo cristão? Tzedakah, dar. Esse dar não é jogar uma moedinha para o mendigo. É dar uma nota de R$2 para o mendigo. Isso não é justiça. Isso é esmola. Deus não está falando aqui de esmola, está falando de justiça. Ok? Então eu vou começar a ler aqui o capítulo 4. Você, quando tiver o teu tempinho, você lê na sua casa também o capítulo 4, especificamente nos versículos que eu vou dizer, que eu vou especificar, ok? Vamos lá. Que diremos então? Eu estou lendo agora uma versão nova que eu descobri. Descobri não, comprei. Eu li, gostei, então estou mudando um pouco para diversificar, porque eu trabalho com muitas versões. Trabalho com a NVI, trabalho com a King James atualizada, trabalho com a versão judaica, trabalho com as versões tradicionais e agora estou trabalhando com a versão NAA, que é a nova Almeida atualizada. Só para diversificar um pouco, o conteúdo sempre é o mesmo, eu vou trabalhar com a NAA, ok? Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar. Obra humana, obra da carne. Porém, não diante de Deus. É mérito meu. O que eu faço de bom de mim para mim mesmo, para os outros, é mérito meu, não é mérito de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Aqui já tem a primeira justiça, Tzedakah. Vamos trabalhar um pouquinho. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Pensem comigo. Isso aqui era para ser um podcast de 2, 3 horas, como estou vendo por aí. Estou vendo uns podcasts aí que dá 2, 3 horas. Mas eu tenho que correr para dar meia hora. Não dá para explicar a Bíblia de profundis e correndo na correria. Mas, enfim, um dia eu faço uma mesa redonda e com cabeças pensantes para você se deleitar em horas, debatendo e discutindo a palavra. Por enquanto, é só assim mesmo. Mas nós temos que entrar aqui, quando nós estamos falando aqui, no versículo 3, que Abraão diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça de Tzedakah. Vamos retroceder lá na origem. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma cidade caldeia, idólatra, feiticeira. E ele estava ali, sem nenhuma noção de Deus. Ele não tinha noção de Deus. Mas aprove a Deus, na eternidade, chamar Abraão. Então Deus fala para Abraão, naquele momento, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrando, que eu falarei com você. Você imagina um homem, 5.782 anos atrás, idólatra, de um clã idólatra, ele era príncipe da Caldeu, e alguém fala para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrando. Sabe, vai indo que eu vou falando? Difícil para nós, né? Então, o que Deus quer dizer aqui? Que essa primeira, Abraão creu, isso lhe foi atribuído como para a justiça. Porque naquele primeiro momento, Abraão teve noção de Deus. Noção, ele não sabia que era Deus. E nessa noção de Deus, ele creu. Então, por ele ter noção de ter ouvido uma voz de Deus e ter crido, isso já foi o quê? Uma troca de valores. Houve um agrado da parte de Deus e houve um agrado da parte de Abraão em aceitar essa caminhada, essa jornada, para que ele fosse pai de muitas nações.
para que ele fosse pai na família da fé, para que ele fosse o nosso pai terreno. Em Abraão serão chamadas e serão benditas todas as famílias da terra, inclui nós. Não estou falando aqui de aliança antiga e aliança nova, não estou falando de pacto, estou falando do geral aqui. Abraão é o nosso pai na fé. Por que é o nosso pai na fé? A fé não é espiritual, a fé não é uma coisa cósmica. Não, a fé é atribuição de justiça, a fé é tzedakah, porque a fé, independente do que Hebreus 11:1 fala de fé, fé é agradar a Deus. Gera justiça, gera tzedakah. Fé, Deus vê que você tem fé e Ele se agrada com isso e vai te abençoar. Troca de valores. Não existe só um lado nessa caminhada. Existe troca de valores. Não existe outra coisa no mundo humano, no mundo físico e espiritual, que não seja troca de valores. É um caminho de duas vias. Abraão estava lá quietinho na sua tenda com Sara. Aparecem 3 anjos, 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, um anjo que era Jesus Cristo encarnado. E é uma conversa ali. Nessa conversa linda, maravilhosa, espetacular, deleitosa, o próprio Deus fala para Abraão: ocultará Deus a Abraão que eu vou fazer? Deus não ocultou nada. Deus chamou Abraão, disse que Abraão ia ter um filho de Sara. Não era de Agar, era de Sara. Deus falou que ia fazer dele a descendência, não só étnica, mas a descendência como pai da fé, ou da família da fé. Deus não ocultou nada a Abraão. Assim como Deus não oculta nada de você. Você que não quer ouvir, você que não abre o coração para entender. Deus não quer ocultar nada, absolutamente nada de você. Então aqui, primeiro ponto, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Por quê? Porque ele creu, do nada ele creu. Ele não tinha nenhum preparo teológico, ele não tinha nenhuma escola dominical, ele não tinha nenhuma classe de catecúmenos, ele não tinha nenhuma classe de principiantes, ele não tinha nenhuma classe pré-batismo, ele não tinha nenhum professor de teologia para dizer: olha, essa voz que você ouviu foi de Jeová, foi de Yahvé, o eterno da glória, o eterno que quer fundar lá na frente uma nação peculiar para ele. Não, ele simplesmente creu. Como nós hoje, seres humanos, mesmo sangue e pele que Abraão lá atrás, simplesmente cremos. Por quê? Não tem explicação, não vai haver explicação. Simplesmente, em algum momento da vida, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Noé, como Moisés, como hoje eu, você, simplesmente cremos. E quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos na essência da palavra de Deus, quando nós cremos num Deus que fala, que direciona, quando nós cremos num Deus abrâmico que diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, quer dizer hoje, sai da tua zona de conforto, sai das tuas plumas confortáveis e começa a caminhar numa terra de promessa, terra que emana leite e mel, terra de delícias, terra de vitórias, terra de cura, terra de libertação, terra de salvação, terra de alegria com o Espírito Santo, terra em consciência que Jesus nos salvou. Isso é tzedakah, isso é nos alegrarmos, isso é nos agradarmos de um Deus que fala e que faz, e Deus também se agrada com a nossa caminhada. Abraão simplesmente creu, ponto. Não vou aqui fazer exegese, PhD em teologia para dizer: Abraão creu. Fé não é teologia, fé não é teoria. Fé, simplesmente naquele momento, sem saber quem era o Senhor do universo, o Eterno, como se fala, o Hashem, como o judeu fala, simplesmente naquele momento, Abraão creu, e isso começou a ser imputado como justiça. Para quem? Para Deus. Essa justiça aqui significa agrado. Você é agradável a Deus e Deus é agradável a nós. Ok? Vamos lá, continuando. Ora, para quem trabalha, o salário não é um favor, mas uma dívida. Você trabalha o mês inteiro, dia 5 já está na tua conta. Isso aí não é
Isso não é graça. Isso não é bênção. Isso é uma dívida do teu patrão para você. Você trabalhou, vai receber o teu salário. Ok? Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, aí já é o campo espiritual, salvação. Ah, você tem que se matar para a salvação? Desculpe aí os arminianos. Não. Não vou entrar aqui em tretas teológicas, mas está tão claro esse esboço de Abraão e Paulo repetindo aqui. Olha, aquele que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é, de novo, novamente, atribuída como justiça. O que é isso? Eu trabalho o mês inteiro e ganho um salário. Isso não é favor, isso é obrigação, isso é dívida do teu patrão. Esquece. Agora, eu não trabalho para a minha salvação. Eu não faço um curso para a minha salvação. Eu não me burilo, eu não me aperfeiçoo para ganhar minha salvação. Isso não está na Bíblia. Não estou falando de obras. Estou falando de eu tenho que, para me poder segurar a salvação. Isso é demência, isso não existe. E está muito claro aqui no contexto. Mas sem você trabalhar nesta causa, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para um dia nós levantarmos uma mãozinha infame e dizer, eu aceito Jesus, como se você fosse o, e Jesus fosse, eu tenho aqui fulano, Jesus, unidunité, aí eu aceito Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós para optarmos por Jesus? Quem somos nós para fazermos uma obra que já foi feita e já foi consumada em Isaías 53 e no Calvário? Quem somos nós, meros, pobres, miseráveis, segundo Paulo, Romanos 7? Vamos estudar isso? Para nós termos essa prepotência, essa audácia de eu aceitei Jesus. Tu não aceitou nada, rapaz. Jesus te aceitou pela misericórdia, então tu estava aí na lata de lixo, morto, acabado, destruído, miserável. Jesus que teve misericórdia na sua onisciência eterna, junto com o Pai, e o Espírito Santo fazendo a obra de convencimento aqui na terra, está aqui, ó. A sua fé é atribuída como justiça. Você não é nada, você não fez nada. Simplesmente em algum momento da vida, da tua existência aqui na terra, entrou em você uma fé salvífica, uma fé que o Espírito Santo incute momentaneamente em você e você simplesmente crê. Acabou. Você simplesmente crê. Acabou. Essa fé, entre aspas, ela sai e entra agora um processo de conversão. Não é processo de salvação. Não tem processo de salvação na Bíblia. A Bíblia tem processo de conversão. Eu me converto a cada dia. Eu me consagro a cada dia. Eu me santifico a cada dia. Cuidado que essa santificação não é só você para Deus, não. Porque você já se mata de santificar alguma coisa, Deus não mandou você se santificar. Mas isso é uma outra situação. Ok? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, a quem Deus se agrada, independente das obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Você se perdoou? Você tem essa capacidade de se perdoar? Se você tem, não seja Jesus. Nós precisamos de alguém que perdoa nossas falhas. Nós precisamos de alguém que nos leva para o céu, para a eternidade, para o descanso. Nós precisamos de alguém que nos entenda, que nos ouve e que nos dê essa salvação de perdão. Limpar você.
Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Você precisa de alguém superior a você, chamado Jesus Cristo, para te tirar, limpar você do pecado. O sangue dele fez isso. O corpo dele machucado no Calvário fez isso. Essa origem está em Abraão. E Abraão começou a significar fé. E nós não temos que ressignificar fé. Fé é inexplicável. Talvez você tenha 38, 40, 50 anos de casa, de convertido, e nem sabe. Que fé é essa? Você vai dizer, dentro da teologia, dentro das leis teológicas, que você, Calvino veio, me botou na fé, acabou, fé para sempre. O Armínio veio, não, tem que me matar para manter essa fé, essa salvação. Isso é as demências da teologia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de essa fé inexplicável. Em que sentido? Eu criei. Você lembra porque eu falei há pouco tempo num estudo que eu fiz sobre Carl Jung, que sempre foi luterano? Ele tem muitos erros e acertos na vida como nós temos. E um dia um jornalista, um pouco antes dele morrer, foi visitado no seu chalé na Suíça, e esse jornalista cutucano, né, perguntou a ele se ele cria em Deus. Ele falou, sim, eu creio em Deus. Mas o jornalista, para cutucar, né, falou assim, e hoje? Depois de tantos anos de vidas, erros e acertos, e hoje? Você crê em Deus? Carl Jung deu um sorrisinho, pensou alguns segundos e falou assim, o problema não é crer. O problema é que eu sei. Lembram disso? Alguém viu isso lá? Tá lá na página, você vai lá ver. O problema não é crer, o problema é que eu sei. Como é que você se salvou? Eu não me salvei. Jesus me salvou. Como é que desceu? Como é que incorporou essa fé para mim crer? Não sei. Eu sou eleito. Eu sou escolhido. Eu sou predestinado. Eu sou chamado. Eu sou bem-aventurado porque Deus perdoa minhas transgressões, cobriu os meus pecados em Cristo, Ele foi propiciação para os nossos pecados. Eu sou bem-aventurado porque o Senhor jamais me atribui pecado, Ele selou, Ele tirou meu pecado, Ele perdoou meu pecado. Por isso eu tenho obrigação bíblica e eterna de perdoar todos na minha frente. Porque Jesus fez isso de graça na minha vida. Ok? Vamos lá. Verso 9 agora. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Aqui vai explicar de circuncisão, eu não vou dar detalhes disso. Mas aqui no verso 11, linha B, diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé, que teve quando ele não era circuncidado. Então eu não quero trabalhar aqui porque é chatinho, esse texto é truncadinho. Eu só quero dizer aqui o seguinte, hoje, em Cristo Jesus, como Paulo diz, não tem nem judeu, nem grego, nem ímpio, nem gentio. Em Cristo Jesus, com a circuncisão do coração, quando o coração se abre e simplesmente crê, você está salvo, você está perdoado. Independente das obras da lei, independente de você se auto-justificar, porque você não é capaz. Mas a partir de agora, em Cristo, você tem quem te justifica, que é o advogado, é Jesus Cristo. Vou parar aqui, porque isso aqui não é o nosso caso. Mas também aqui diz assim, justiça da fé. Espera aí. Justiça da fé? A justiça aqui é de tzedakah, que é agrado. E a fé é uma certeza. Então, o que eu posso falar aqui? O agradar de uma certeza, o agradar de uma convicção? Sim, porque dentro do texto você vai dizer o seguinte, como selo de que as minhas certezas e convicções agradam a Deus. E Deus, vendo isso, se agrada em você porque você crê. Vamos lá de novo em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê que Ele exista
É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele exista e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Troca de valores, justiça pela fé. Ok? Vamos passar para o cumprimento da promessa pela fé. Vamos começar no versículo 13 e vamos até o fim. A promessa de que seria herdeiro do mundo, não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei. A lei veio 300 anos depois, em Moisés. E sim por meio da justiça da fé. De novo, justiça da fé. O agrado de crer. Abraão de novo, isso aqui é o link de Abraão. Deus chamou Abraão. Deus não conhecia Abraão. Abraão não conhecia Deus. Mas ele simplesmente creu. Isso gerou convicção em Deus, que poderia passar a confiar em Abraão. Isso gerou convicção em Abraão, que podia agradar a Deus. Uau, que loucura, exatamente isso. Ele simplesmente creu em deixar Deus traçar um plano para a vida dele. Tu te lembras? Deus chama Abraão e fala assim: contempla, estou parafraseando, ok? Contempla a areia do mar. Tua descendência será tão numerosa assim. Agora contempla as estrelas do céu. Bilhões, trilhões. Ok? Assim será a tua descendência. Pai, herdeiro do mundo, a herança do mundo, através de Abraão até hoje, passando por Israel, passando pela igreja, que as duas se completam. Tá? Já está dentro da igreja que está dentro de Israel. Não tem nada desse papo aí torto aí de que foi cortado a evidência e mentir. Isso aí não existe. Tá? Israel e igreja é uma coisa só. Será uma coisa só. Por enquanto está um para cada lado se odiando, aí se matando. Mas isso é teologia. Isso é império político. Não tem nada a ver com essa essência poderosa, maravilhosa aqui. Ninguém mata isso. Não tem teologia, não tem política que mate isso. Ok? Abraão seria herdeiro do mundo não pela lei. A lei veio depois de Moisés, antes pela promessa. Então o que nós temos que trabalhar aqui? Promessa. Se tem justificação, se tem fé, se tem agrado de Deus e de você, existe promessa. Promessa para ser cumprida. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula a fé. Porque os herdeiros, primeiramente, é pela lei, que depois vem Moisés. Não é o caso. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se estivermos debaixo da lei, cancela-se a promessa e anula-se a fé. Porque lei é castigo. Nós vamos ler daqui a pouco. Toma um cafezinho para aguentar esse texto aqui que é pesado. Mas isso aqui é Paulo passando por Roma e falando para o povo lá. Eu estou fazendo a mesma coisa. Só que não estamos em Roma, estamos no Brasil. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Aqui já entra a graça. É um favor de Deus na qual não merecemos. Por isso nós não podemos aceitar ou entender que eu levanto a mão e eu decido aceitar Jesus quando eu bem quiser. Isso não é graça. Isso é a minha prepotência, a minha arrogância, a minha grande capacitação aceitando Jesus. Jesus. Tá, não tem outra opção, Jesus mesmo, tá bom. Não é assim, isso não existe, tá? Por essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, Israel, mas também a descendência de que tem a fé que Abraão teve, igreja, porque Abraão é o pai de todos nós, na fé. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, e Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Olha só que coisa fofa. Deus chama à existência
as coisas que não existem como se já existisse, porque para nós, vemos até aqui, mas como se já existisse, porque na eternidade, na onisciência de Deus, já está tudo feito, tudo determinado, tudo prometido, tudo cumprido, tudo pronto, tudo preparado. Só falta o step by step, time to time, para que as coisas aconteçam segundo as revelações progressivas da palavra de Deus. Está tudo pronto. E agora nós vamos trabalhar no âmago, na ênfase deste capítulo 4 para nós. Qual é a ênfase? Houve uma falha de tempo por causa de Sara, que foi dar uma desperta, e mandou Abraão fazer filho em Agar. Aí Deus, quando vê a mão do homem, o que Deus faz? Tu fez besteira? Vai perder tempo para poder fazer o certo. Não se engane, cristãos. Crente em Jesus Cristo, ou cristão. Não tenta dar pernada em Deus não, tá? Ele não vai te matar, não vai te mandar para o inferno não, mas tu vai perder tempo. Vai ter angústias, agonias, aflições, senso de perda, sentimentos negativos, sentimentos de revolta, tudo que Sara teve. E Abraão pagou o pato, porque foi ele que fez o filho em Agar. Deus não mandou fazer filho em Agar, Deus mandou fazer filho em Sara. Mas Abraão com 85 anos e Sara com 75. Aí foi fazer filho em Agar, porque Sara achava que não tinha vento para fazer filho. O homem estava lá, legal, 85 anos estava legal, fez lá o filho em Agar. Mas o anjo veio e falou assim, o meu descendente, Isaac, vai ser nesse ventre aí. Mas as mulheres metidas espertas, desculpe, quer logo dar um jeitinho de Deus, né? Quer logo dar um... Aí perdeu-se 15 anos. Então houve aqui um lapso de tempo de 15 anos. E quando Ismael já estava lá bonitão, com 14, 15 anos, fazendo mar mitzvah, Deus volta e Abraão logo, o Senhor está aqui, ó. Aqui o herdeiro que o Senhor falou. Aí Deus simplesmente, friamente, falou assim, ele não. Parafraseei feio aqui, né? Ele não. A promessa que eu falei, o herdeiro que eu falei, vai sair do ventre desta mulher agora com 90 anos, e tu com 100. Se vira e volta lá para resolver o problema. Então, a ênfase dessa, está quase aula, né? 35 minutos, dessa reflexão, aula de hoje, é essa. Não bagunce o tempo de Deus. Não tente nem atrasar, nem adiantar com oraçõezinhas e com jejunzinhos, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na hora dele. Hora, minuto, segundo está na mão dele. Não vai ser a tua santidadezinha, não vai ser a tua obrazinha bonitinha, que tem os seus valores, tá? Não vai ser os teus jejunzinhos, as tuas oraçõezinhas, para querer adiantar ou atrasar a obra de Deus. Queimar etapa. Na Bíblia não tem queimar etapa. Na Bíblia tem o tempo de Deus e os atrasos que Deus respeita e volta. 15 anos depois, Deus volta e fala, não é em Ismael, não é em Agar, manda embora. É nesta mulher aqui de 90 anos que vai nascer Isaac, o meu herdeiro, para dar origem à minha nação de Israel. Querido cristão, amadinho, amadinha, os Abraãos e as Saras da vida, não tenta dar pernada em Deus. Vai perder tempo, vai se amargurar, vai se entristecer e vai perder, porque o herdeiro das entranhas de Abraão foi embora. E Deus falou assim, olha, escuta Sara, manda embora. Manda Ismael embora, mas ele é meu filho, eu fiz ele. Manda embora, respeite Sara, porque a origem do ventre é dela, não é meramente de você.
está pernada em Deus, troca as bênçãos de Deus, olha o preço que está se pagando no mundo aí hoje. Olha as nações árabes, que são os herdeiros de ismaelitas, os de Ismael, não são inimigas mortais de Israel, não se cruzam. Quando Abraão morreu e foi enterrado em Macpela, estava lá, Isaac estava lá, Ismael, 15 anos mais velho. Ismael já era uma nação árabe, já era freixeiro, já tinha lá os seus 12 príncipes em formação, como tem até hoje. Não são nações inimigas, mas é um pé no calo um do outro, não se cruzam um com o outro. Por quê? Porque quis dar uma apressadinha na bênção, porque quis dar pernada em Deus, a verdade é essa. Não faça isso. Você vai perder tempo, vai se entristecer, vai perder. E depois vem na sua santidade e na sua maravilha e fala assim, não deixa você fazer isso. Isso aconteceu comigo, viu? Estou falando isso que aconteceu comigo. Lá, no tempo remoto da minha vida, Deus não me mandou abrir igreja. Aí um grupinho de crente enchendo as minhas paciências para abrir igreja. Deu tudo certo. Conta paga, ar-condicionado, carpete, cadeira estofada, culto de oração, vigília, jejum, escola bíblica, fiz de tudo. Pastor executivo, fiz de tudo. Só que depois de 5 anos eu falo assim, eu não mandei você abrir igreja. Poxa, senhor, mas só fala 5 anos depois. Na época eu fiquei quieto, você que resolveu tomar frente. Eu estava dando um estudo na igreja, meus amados. Eu tinha na igreja um culto terça-feira que era estudo bíblico, não tinha escola dominical, tinha estudo bíblico terça-feira. Eu estava todo prosa, todo cheio de santidade, pregando sobre Ismael. E foi nessa terça-feira que o estudo falou assim, tu és Ismael. Eu quase que caio de cara no chão do púlpito. E ali deixou comigo, eu dando aula, a igreja olhando para a minha cara, eu falando com a igreja, e Deus falando, o Espírito Santo falando no meu ouvido. Eu não mandei você abrir igreja. Você quis me dar pernada, você quis fazer o teu jeito, eu não mandei fazer. Não queira dar pernada em Deus, por favor. Não queira atrasar nem adiantar a bênção de Deus, porque vai dar tudo errado. E você só perdeu tempo, cabelo branco, às vezes até doença, desilusão, perdas, tristezas. Foi o que aconteceu. Mas, estou terminando. Aqui esse texto vai dizer o seguinte, encerramos aqui. Mesmo que Deus tenha o tempo dele, e que você não entenda o tempo dele, geralmente não entendemos o tempo dele. Mesmo que você não entenda o tempo dele, queira adiantar, mesmo que você entenda esse tempo, mas você queira gerar um atalho nesse tempo para adiantar a bênção por questões ao teu redor humanas, porque as questões humanas hoje ela destrói o plano de Deus, ela anula o plano de Deus, ela cansa você, ela deprime você, ela angustia você, ela desvia você do caminho. Ainda assim, a promessa de Deus vai ser cumprida na tua vida. Ainda que você entenda ou não entenda, adiante ou atrás a bênção de Deus, Deus vai voltar num determinado tempo e vai dizer, agora eu vou cumprir a minha vontade na tua vida. Abraão aqui estava com 100 anos. Sara estava com 90. Humanamente falando, cientificamente falando, medicamente falando, o homem já é um filho com 100 anos, nem sei se pode, ou se dá para fazer o negócio. Mas mulher com 90 anos, que não tem mais nada vital para gerar um filho, creio que a ciência não explique isso, nem vai explicar porque isso é espiritual. Mas o texto diz isso. Olha só, verso 16 em diante. Perdão, 18 em diante. Agora já Abraão, pai de nações, Abraão, pai de povos, Avraham, pai de povos, esperando contra a esperança, creu. Cara, eu tinha que levar um dia e uma noite aqui, eu tinha que fazer uma vigília para te explicar isso, para nós nos regozijarmos, nos alegrarmos. Abraão, esperando contra a esperança, creu.
Ele estava esperando em uma esperança que já era contrária à realidade de vida. 100 anos, não dá para fazer mais filho. Sara 90, não vai gerar mais nada. Quer dizer, Abraão, olha que coisa linda que você tem que entender isso no espírito. Abraão, esperando contra a esperança, esperando que já era impossível de se esperar, creu. De novo creu. Mas como? Vai explicar. Ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será chamada a tua descendência. Em Sara, Isaac. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. A Sara era estéril. Ela não estava só velha e não podia gerar filho, ela era estéril. O primeiro casal que Deus levantou no mundo para gerar tudo hoje, essa mulher que gera filho era estéril. Para Deus provar que Ele é Deus. Nós somos meros instrumentos. E a esterilidade do ventre de Sara não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Parei. Aqui está um breve histórico da origem de tudo, a chegarmos nós hoje. Abraão é o nosso pai da fé. A origem da fé dele foi essa tzedakah, foi essa justiça no sentido de que houve um agrado da parte de Deus em saber que tinha uma pessoa que estava subjugado e vulnerável à vontade suprema do Pai, do Senhor da vida, do dono da eternidade, do dono do ontem, do hoje e do amanhã. Abraão, com 100 anos, creu contra uma esperança, mas ele continuou esperando. Tipo assim para você hoje, trazendo para nós hoje, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho meios, eu não tenho, eu sou, eu faço, eu quero, eu posso. O que está à minha frente, para a minha humanidade, é impossível. Mas eu creio. Deus te fala coisa tão grande, tão absurda, que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida, tu fala assim, Senhor, impossível, sem chance humana, impossível humanamente, mas eu vou crer, porque o Deus que prometeu lá atrás é o que vai cumprir amanhã, ou hoje da tua vida. Você entendeu, amados, o que é justificação pela fé, promessas cumpridas e justiça? Você se agradar de depender de Deus e Deus se agradar em que você está dependendo dele? Uau! Essa é a máxima dessa reflexão de hoje. Justificados pela fé, promessas cumpridas ou sendo cumpridas e a justiça de Deus sendo feita sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Abraão é o pai da fé, a família da fé, sobre a tua igreja, sobre o Israel de Deus. Eu ministro a bênção sobre a casa de Israel, que é o relógio do tempo, é o marcador de tudo que está acontecendo. Eu ministro bênção sobre a igreja de Cristo. E essa hoje, ainda que separadas, duas famílias da fé. A família de Israel e a família cristã.
Eu uno hoje em espírito profético essas duas famílias, as duas casas, e profetizo a restauração completa, ainda do atraso. Tudo que foi determinado por Deus em Abraão ainda está em aberto até hoje. Mas se você for ler todas as profecias bíblicas, elas estão cumprindo de tempo em tempo, de momento em momento, está se cumprindo, até entrarmos em Apocalipse e se cumprir tudo em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Eu te abençoo com essa palavra. Difícil? Ok? Peço ao Espírito Santo para quando você abrir a palavra, no caso hoje, você pedir ao Espírito Santo para te revelar, para te dar discernimento do que essa palavra de Romanos 4 serve para você, serve para mim, serve para nós. Hoje é o primeiro passeio chegando em Roma. Paulo chegou em Roma e começou a pregar para romanos e para judeus. Eu estou fazendo a mesma coisa com você aqui, ok? Então hoje é a nossa chegada no portal de Roma. 5 semanas em Roma com Paulo explicando coisas lindas e maravilhosas que falam da nossa salvação, da nossa fé, promessas, justiça, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo lá em Abraão. Bem, querido? Beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem a gente vai dar um outro passeio em outro lugar lá em Roma para tirarmos mais alguns detalhes para você. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Até semana que vem. Bye, bye.